Bom dia, como vocês estão? Eu sou a Bianca, sou membro da Casa do Pai e hoje eu vou estar aqui dando uma breve palavra para vocês. Eu gosto muito de, nesses devocionais, falar a respeito de algo que o Senhor realmente tem falado ao meu coração. Tanto que nas minhas palavras a gente vê que são coisas corriqueiras do dia a dia, que o Senhor fala ao meu coração e eu trago aqui. E hoje não vai ser diferente. Semana retrasada eu estava ouvindo uma música que chama Saudade, do Felipe Rodrigues. E ela fala sobre como ele sente saudade de estar ali no jardim, né, para receber Jesus, das conversas que eles tinham, daquele momento simples, daquele momento que era só os dois, e o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração. Era um momento ali que eu estava lavando a louça e o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito disso. Então hoje, antes de começar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Bom dia, Papai do Céu, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo privilégio de estarmos aqui vivos, pelo privilégio da nossa saúde, Paizinho. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome conta dos nossos dias, que o Senhor governe o nosso dia, que o Senhor esteja em todo o ambiente que formos entrar, que o Senhor, Paizinho, esteja à frente de cada decisão que formos tomar, Espírito Santo, e que o Senhor seja o primeiro em tudo nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, o Senhor começou a ministrar ao meu coração em cima dessa música, que ele fala do jardim. E aí o Senhor começou a falar comigo, Bianca, e se no meio de tudo isso, dessa correria, desse cuidado com a casa, do trabalho, você estiver perdendo? A live caiu aqui para mim, mas eu vou dar continuidade à palavra. Então, eu estava falando antes que o problema não é a gente ter uma rotina, não é nós termos uma rotina, não é a correria do dia a dia, o problema é a gente não fazer o Senhor parte dessa rotina, né? É a gente fazer a rotina um ambiente de ausência de Cristo. E atrelado a isso, nós infelizmente temos uma péssima mania de deixar tudo aquilo que é acessível para depois, né? Nós deixamos um abraço para depois, nós deixamos um eu te amo para depois, nós deixamos conversas difíceis para depois, só porque a gente acha que aquilo ali vai estar sempre acessível e disponível para a gente fazer. Da mesma forma, a gente também sempre deixa para buscar a Deus depois, porque Jesus parece ser algo acessível. Hoje em dia é isso que eu tenho sentido, que Jesus parece muito acessível e as pessoas não o buscam mais com o mesmo fervor que a gente via antigamente, com a mesma intensidade que a gente vivia. Mas o que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que Ele não é tão acessível assim, porque nós não seremos acessíveis para sempre. Nós somos finitos. A gente não sabe como que vai ser o nosso amanhã, se de fato vai ter um amanhã. Mas eu sei que nós precisamos buscar a presença do Senhor hoje, enquanto há tempo, enquanto o nosso amanhã ainda existe. E eu queria incentivar vocês a não deixarem essa presença, não deixarem esse lugar para ser buscado depois, para ser buscado outra hora, porque quando a gente deixa para outra hora, nós estamos perdendo a oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem para nós, tem para nossa vida. Nada, nem ninguém pode tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Não é a rotina, não é a correria, não é os nossos sonhos, não são as nossas preocupações, não são as nossas ansiedades, nossos medos, a demanda com a casa, com o marido, com as crianças, que podem nos afastar da presença de Cristo. Nada pode vencer aquela sede, aquela fome de estarmos na presença do Senhor, de fato vivermos o nosso dia buscando o Senhor, vivermos o nosso dia desfrutando daquilo que Ele tem para nós. E uma frase que o Senhor me deu
foi que esse Éden que eu falei no início da palavra, né, que nós estamos perdendo por muitas vezes entrarmos ali na correria do cotidiano e não percebemos a presença do Senhor nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias do Senhor. E o Senhor disse para mim, às vezes nós estamos nos distanciando do Éden, quando o barulho das preocupações de tudo que nós temos no nosso dia a dia se torna maior que a voz do Espírito Santo. Quando tudo que nós temos para fazer é um pouco mais importante do que a presença, do que a voz do Espírito Santo na nossa vida. E eu particularmente comecei a pensar em alguns momentos da minha vida onde só o Senhor importava, de fato, só o Senhor importava. Às vezes foi um acampamento que você teve a oportunidade ali de estar focado somente na voz do Senhor. Não sei, mas eu acredito que muitas pessoas aqui já viveram um momento assim, que só a voz do Espírito Santo era suficiente pra gente, a gente não precisava de nada e de fato a gente tinha tempo só para aquilo ali. E quem não viveu, eu te convido a buscar esse primeiro amor, a buscar essa presença, porque quem já viveu isso sabe que essa presença, que esse contato face a face nosso com Jesus é insuperável. E é isso que eu quero incentivar vocês a viverem, a não deixar as manhãs passarem, a não deixarem as tardes, as noites passarem, sem que a gente converse com Jesus, sem que a gente desfrute da doce presença do nosso amado. E você aí que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja sentindo um vazio dentro do seu peito, ali no profundo da sua alma, uma saudade, às vezes algo que nem você sabe definir. Talvez essa saudade seja o seu espírito sentindo falta do jardim, falta do Éden. Talvez seja Deus sussurrando no seu ouvido, filho, filha, você está se perdendo no meio de tantas tarefas. E eu queria chamar a atenção de vocês hoje, nessa manhã, para a gente voltar a esse ambiente de sentir a presença do Senhor em todos os momentos. Nós não precisamos de menos problemas, nós não precisamos de uma folga na rotina, nós não precisamos criar um evento gigantesco para ter um tempo para o Senhor. O que nós precisamos é querermos estar presentes, é estarmos ali, para ouvirmos o que Ele tem a ministrar ao nosso coração, para sentirmos a presença dEle, para entendermos o que Ele tem para nós. O extraordinário da nossa vida não é o que a gente vai alcançar ali na frente, não são os nossos sonhos, as nossas conquistas, mas o extraordinário mesmo é tudo aquilo que nós sustentamos no ordinário. É aquele hábito que nos leva a crescer em Deus, é aquele convívio diário com Jesus, é a nossa oração, é o nosso devocional. Então, que você pode realmente viver de extraordinário na sua vida é sustentar a presença do Espírito Santo no ordinário, no dia a dia. E aí eu fiquei pensando, e como que a gente volta para isso, né? Se a gente já deixou a rotina nos levar tão longe de Jesus, como a gente volta? E a verdade é que não é sobre a gente mudar o amanhã, sobre a gente fazer grandes coisas amanhã para mudar totalmente a nossa vida. O que nós precisamos é que amanhã ou hoje, ao lavar uma louça, ao dirigir para o trabalho, ao tirar um tempo ali de 5 minutos de descanso para respirar, ou a gente sentar à mesa para almoçar, é preciso que nesse momento nós esvaziemos a nossa mente do que nós estamos vivendo ali, do nosso dia, e podemos falar ao Senhor, Senhor, eu estou aqui disponível para o Senhor. Vamos ali passear no jardim comigo? Vamos dar uma volta no Éden e começar de fato a ouvir a voz de Deus. E por isso eu quero deixar aqui um desafio para vocês tirarem esse tempo ali. Às vezes um tempo que você ia passar assistindo algum filme, assistindo alguma coisa ou lavando uma vasilha, escutando uma música.
eu quero te convidar a criar esse momento com o Senhor. Hoje eu quero te desafiar a tirar ali, nem que seja 1 minuto, 2 minutos. Pode ser enquanto você está ali fazendo as tarefas da casa. Mas eu quero que você pare, às vezes coloque uma música na televisão e fala assim: Senhor, eu estou aqui. E tenha a vontade mesmo de estar ali na presença do Senhor. Fala assim: Paizinho, começa falando assim pra ele: Papai, eu tô com saudade. Eu tô com saudade daquele tempo que éramos só você e eu. Daquele tempo que as minhas preocupações de adulto não ficavam acima daquilo que eu posso viver com o Senhor. E convida o Senhor, só fala: Jesus, eu tô com saudade. Jesus, eu tô com saudade de caminhar no jardim com o Senhor. Imagina como seria maravilhoso a gente ter um Éden que a gente pode chamar o Senhor ali. Ele fala que era no fim da tarde, né? Que a gente pode chamar o Senhor e falar: Senhor, vamos conversar, vamos bater um papo. E eu quero te incentivar a fazer isso hoje. A criar ali um ambiente no meio da sua rotina, em que o Senhor possa vir e conversar com você, possa vir e ministrar ao seu coração. Então comece esse momento dizendo e fale quantas vezes for preciso: Paizinho, eu sinto tanta saudade. Eu sinto tanta saudade das nossas conversas, de tudo que o Senhor tem para me ensinar. E entra nesse momento sem querer nada em troca. Só realmente estar presente ali com o Senhor, desfrutando do que Ele tem para te oferecer naquele momento. E me conta depois, procura alguém aqui da igreja com quem você tem intimidade e conta como foi esse momento com Jesus. Porque Jesus, Ele sempre está ali. É nós que precisamos abrir a porta, somos nós que precisamos de fato estarmos ali de corpo e alma para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, essa é a palavra que eu queria deixar essa manhã. Queria deixar uma música que é aquela Saudade do Felipe Rodrigues para vocês ouvirem, que foi a música que iniciou essa ministração no meu coração. E incentivar de verdade vocês a criarem esse momento para estarem na presença do Senhor e desfrutar das mais belas e doces oportunidades que Ele tem de transformar a nossa vida. Amém? Paizinho, muito obrigada por esse tempo, Papai, na Tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não desiste de nós, Paizinho. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Papai, que o Senhor faça parte real, presente no nosso dia a dia, Espírito Santo. E que o Senhor não seja somente uma presença corriqueira, mas que nós possamos ter sede, fome da Tua presença em todos os momentos dos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. E peço que o Senhor proteja cada um que está vendo esse vídeo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor proteja os nossos familiares, Paizinho, que a rotina não possa roubar a presença do Senhor na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenham um ótimo dia e tirem tempo para falar com Jesus. Tchau.